Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor recebeu nossa adoração. E por isso, Ele se alegra e quando nós fazemos algo com o coração aberto, que Deus se alegre, Ele faz milagres no meio de nós. Mas agora é a hora importante, agora é a hora que o Senhor vem falar através da sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar, para que o Senhor venha falar poderosamente com cada um de nós. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, e obrigado por o Espírito Santo estar junto de nós, dentro de nós. Obrigado por o Senhor ter recebido nossos louvores. E agora o Senhor possa estar falando conosco através da Tua palavra, para que nós possamos nos tornarmos mais espirituais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Peguem vossas Bíblias e abram em Marcos 7. Marcos 7. Pega essa aqui. Livro de Marcos 7. Amém? Vai dar uma diferencinha de interpretação, tá? Mas a palavra de Deus fala assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar teu pai e a tua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmaram que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou:
O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, Jesus Cristo fala que existe duas portas. Uma porta larga. Aquela porta larga é aquela que nós fazemos aquilo que vem do nosso coração, a nossa vontade. E existe aquela porta estreita. Essa porta estreita é o que você vai fazer a partir do momento que você conhece a palavra de Deus. É um novo caminhar. Por isso que em João 3 fala, morrer para o mundo e nascer para Cristo. A partir desse momento que o povo estava mudando as leis, mudando as regras, tudo aquilo que Deus tinha dado para esse povo, o ser humano foi mudando com o tempo, porque o ser humano não queria andar na dificuldade. Isso acontece nos dias de hoje, é o que mais acontece nos dias de hoje nas igrejas. As pessoas vêm, as pessoas querem uma forma melhor para andar no caminho do Senhor, elas não querem andar nessa dificuldade que é a porta estreita, e começa a mudar todo esse sentido da palavra, fazendo com que as coisas se tornem ao seu modo e à sua maneira. Quando os discípulos vêm, quando o sal dos seus veio os discípulos do Senhor Jesus comerem sem lavar as mãos, eles vão criticar. Mas como sempre, Deus tem sempre uma palavra para confortar, uma palavra para transformar os nossos corações, porque essa palavra é poderosa. A partir desse momento, o Senhor Jesus mostra para eles que eles já haviam mudado a lei. Quem poderia ser eles para estar falando com o Senhor Jesus, que vinha para consertar tudo aquilo que tinha estragado no meio do caminho, vinha para salvá-los, vinha para transformá-los. Só que para que isso venha acontecer na vida deles e na nossa, é preciso que nós também venhamos andar nessa dificuldade. Por isso que o povo, quando estava lá no Egito, na maior dificuldade, sendo escravo, escravidão simbolizando a escravidão do mundo naquela época, e não tinha como ter a liberdade, não tinha o salário, não tinha a ordenação, não tinha férias, trabalhava escravo. E quando Deus tira eles daquela escravidão, o Senhor coloca no deserto. Por que Deus coloca o povo no deserto? Porque no deserto aqui nós somos fortalecidos. É no poder da palavra de Deus é que o crente é fortalecido. E aí virá as dificuldades, mas você estará pronto para se submeter às dificuldades e avançar no meio dessa palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor quis dizer aqui. No livro de Daniel, primeiro, a palavra de Deus fala assim, Daniel 1, a palavra de Deus fala assim, Daniel 1, 5. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que viram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltsazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar impuro com a comida que vinha do rei, e pediu-lhe ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Esse povo tinha sido levado cativo para a Babilônia, porque durante 500 anos o Senhor teve uma paciência com esse povo. Por isso que fala que Deus é longânimo. Deixou o povo fazer da sua maneira. Por que às vezes Deus deixa a gente fazer a nossa maneira? Para mostrar para nós que da nossa maneira nunca vai dar certo. Quando a gente tenta fazer o homem a sua maneira, as coisas complicam, as coisas ficam ruins e tudo não dá certo. Quando você, para te dar a oportunidade, Deus falar assim, agora você vai andar no meu caminho, porque você já fez besteira na sua vida, já fizeram coisas ruins na sua vida, agora anda no meu caminho que eu vou te mostrar que vai dar certo. Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que estava ali porque tinha feito coisa errada. Os seus reis não tinham obedecido a palavra do Senhor, não tinham andado no caminho estreito,
tinha andado na porta larga, tinha mudado tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, as leis. E aí, depois de 500 anos, o Senhor os manda para a Babilônia. Mas mesmo na Babilônia, sendo escravos, Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram alimentar-se daquilo que vinha do rei, das sobras do rei, do vinho, da comida que era sacrificada para outros deuses, os deuses com D minúsculo. E a partir daquele momento, eles falaram com o carcereiro, falaram: nós não queremos comer dessa comida, nós queremos comer verduras e água, e não o alimento que vem do mundo, simbolizando aquilo que o mundo oferece para você. Aquilo que o mundo oferece para você pode ser bom naquele momento, mas no outro dia não. Aquilo que o mundo oferece para você, às vezes vai te satisfazer naquele momento, mas no outro dia vai te dar angústia, vai te dar tristeza, vai te dar remorso, vai te dar tudo aquilo que nós já passamos, estamos cansados de saber disso. E Sadraque, Mesaque e Abednego conhecia Deus, porque o povo tinha uma história verdadeira com Deus. Se estava nessa situação, é porque não andaram de verdade no caminho, mostrando para nós. Conhecemos os dois lados da moeda agora. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Nós sabemos o que Deus tem para o ser humano, é sempre o melhor, mas sempre tem o tempo determinado por Ele, tem a maneira dele. Jesus Cristo estava falando isso para aqueles discípulos, ao mesmo tempo que estava falando para os fariseus. Vocês estão criticando os meus discípulos porque não estão lavando as mãos, mas vocês estão criticando porque vocês lavam as suas mãos, mas o coração de vocês é impuro, o coração de vocês é cheio de ruindade, de maldade, de inveja, de tudo isso, de todas as concupiscências. Era isso que Jesus estava falando para eles, porque o verdadeiro sujeira estava dentro do coração. É por isso que o Senhor Jesus é água da vida, que Ele vai lavando o nosso coração, vai purificando. É difícil, muito difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante. Você vê Sadraque, Mesaque e Abednego presos, cativos, e eles iam ter que ficar comendo daquilo que o rei estava oferecendo para eles durante 3 anos, para depois servir ao rei, mas não quiseram, preferiram levar o castigo a fazer aquilo, a comer da comida que o rei estava oferecendo. E o que aconteceu? Acontece que lá na frente, por causa dessa determinação de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles fizeram algo extraordinário na vida do povo que estava lá. Porque num determinado momento, Nabucodonosor começa a ter um sonho, e ele não sabia que sonho era aquele. E ele queria que os sábios interpretassem o que era o sonho, qual era o sonho e o significado do sonho. Ele não contou nem o que era o sonho. Então, aos olhos humanos, a nossa visão é impossível. E foi isso que os sábios falaram para ele. Se o Senhor não falar pelo menos o que é o sonho, como que nós vamos interpretar? Não existe ninguém que possa fazer isso. E eu acho mais incrível que ele falou: aqui não existe quem possa fazer isso, somente um Deus lá no céu é que pode saber dessas coisas. E aí, a partir desse momento, Nabucodonosor manda que matem todos os sábios, porque eles não estavam servindo de nada, não estavam interpretando aquele sonho. E quando você começa a sonhar algo repetidamente durante 2 anos, 3 anos, aquilo vai deixando você preocupado. Não é normal. Normal você sonhar uma vez alguma coisa ruim, depois não nem lembrar daquilo mais, mas você sonhar 1, 2, 3, e durante 1 ano você sonhar, significa que tem algo que está errado, precisa ser resolvido. A partir desse momento, quando todos já estavam condenados, existia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles ficam sabendo que também iam ser mortos. E aí entra Deus quando Ele começa a colocar você, quando Ele começa a mudar o seu cenário da sua vida. Porque estava mudando o cenário da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não quiseram se contaminar daquilo que o mundo estava oferecendo para eles. Isso acontece também, serve para nós nos dias de hoje. Quando você para de alimentar do que o mundo está oferecendo para você e começa a alimentar daquilo que é a palavra de Deus, no começo você talvez não vai sentir o sabor. Talvez no começo você não vai olhar aquela fruta que é a palavra, não vai ver aquela cor maravilhosa dela. Por isso que no jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. A árvore da vida, Adão e Eva não deu nem moral para ela. Por quê? Porque o fruto não era atrativo.
À primeira vista, a palavra de Deus também, o fruto, você vai olhar, você não vai conseguir saborear. Você vai olhar externo, e Deus fala, eu olho dentro do coração. Então nós temos que aprender isso também. Olhar dentro do coração, olhar a palavra profunda, o que é o significado dela na profundidade da palavra, dentro do seu coração. Por isso que Jesus falou para os fariseus, é dentro do coração. Vocês estão preocupados com a parte externa de lavar as mãos, mas é dentro do seu coração que está a sujeira verdadeira. E o Senhor Jesus veio para limpar essa sujeira, através do Espírito Santo. Sadraque, Mesaque e Abednego, depois que ficam sabendo que Nabucodonosor ia matar todos os sábios, ele fala com um dos oficiais, não, dê oportunidade para nós. Nós vamos orar ao Deus vivo. Olha que maravilha. Agora eu pergunto para vocês, se eles não tivessem se abstinado daquele alimento que o rei estava dando para eles, ia dar certo isso? Se eles não quisessem alimentar daquela comida impura, você acha que quando eles fossem orar para Deus, Deus ia dar a revelação do sonho, e o que era o sonho e a revelação do sonho de Nabucodonosor? É claro que não, porque Deus opera, Ele nos dá a salvação, nos mostra o caminho, mas nós precisamos de persistir no conhecimento, na vontade, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós já sabemos que é o melhor que Ele tem, agora é confiar e continuar nessa caminhada. E eles passam a noite inteira orando, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando amanhece no outro dia, eles chamam o oficial e fala para Nabucodonosor que nós vamos revelar o sonho. E aí ele vai ao encontro do rei da Babilônia. E aí ele revela não apenas o sonho que Nabucodonosor não tinha falado para ninguém, mas revela o significado do sonho dele. Porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Não há limite para o que Ele possa fazer na vida de cada um de vocês e de nós que estamos aqui. Não há limite para Deus nas nossas vidas quando nós nos propomos a esse caminho, mesmo nas dificuldades, a querer que o Senhor continue sempre limpando o nosso coração, cada dia um pouco, porque nunca é de uma vez. Você nunca vai entrar no seu trabalho e já saber o que você já vai fazer lá. Alguém vai ensinar para você. E você vai levar um tempo para você dominar tudo aquilo que você tem que fazer. E depois que você leva esse tempo, você domina e aquilo se torna parte de você. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Você vai buscando, vai passando o conhecimento, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai passando para vocês e para nós. E quando pensar que não, isso já faz parte do nosso coração e nós começamos a caminhar igual esses grandes homens caminharam. Em Atos 16, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, vamos continuar no entendimento. Atos 16. Atos 16. A palavra de Deus fala assim, 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo e Silas gritaram: não faça isso, estamos todos aqui. Mas o momento que você vê andando sob a palavra na dificuldade.
Lembra que Deus nunca vai colocar um peso na sua coluna que você não consiga carregar. Cada vez que vier a dificuldade, quando nós estamos caminhando nesse caminho, significa que o Senhor está falando assim: pode continuar caminhando com essa dificuldade, que eu vou dar o escape e você vai se tornar mais forte. E as pessoas vão ver a diferença e vão falar: é crente de verdade. Porque Deus está trabalhando dentro do nosso coração. Andando com Deus, a nossa maneira não vai dar certo. Paulo e Silas sabiam disso. Paulo já tinha uma caminhada com Deus. A palavra de Deus fala que a unção do Paulo era tão grande, depois de um determinado ponto nessa caminhada, que eles pegavam o lenço de Paulo e ele levava para as pessoas doentes e elas ficavam curadas. Sabe por quê? Porque Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o Senhor às vezes nos coloca em determinadas dificuldades para o seu nome ser glorificado, para o seu nome crescer ainda mais através da nossa fé, por estarmos naquele lugar glorificando. Foi o que aconteceu na vida de Saulo, depois de ter sido açoitados. Foram açoitados porque estavam pregando o evangelho, não estavam fazendo nada de errado. Aí levaram para a prisão depois de ter açoitado, amarraram os pés e as mãos. Mas o crente verdadeiro adora a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância. É isso que a palavra nos fala. Amarraram as mãos e os pés de Paulo. O carcereiro estava junto. Mas ao invés deles ficarem reclamando porque tinham sido açoitados injustamente, o que é que eles fizeram? Começaram a louvar, começaram a cantar naquele lugar. E quando você louva a Deus, aquilo que nós fizemos aqui agora, há uns minutos atrás, Deus se alegra. E quando Deus se alegra, o que eu tinha falado para vocês, acontece milagres. E quando eles, mesmo naquela dificuldade que eles passaram, continuaram glorificando o nome do Senhor, já imaginou o que os presos estavam falando naquele momento? Esse povo é doido. Acabaram de levar uma surra e estão aí amarrados e ainda estão cantando. Esse povo não bate bem na bola. Isso foi o que eles pensavam no primeiro momento. Às vezes as pessoas do mundo vão olhar para nós e vão falar a mesma coisa: é povo doido, o que esse povo está glorificando o nome de Deus? Vamos viver na esbórnia, na nossa vida, do jeito que nós queremos. Mas na hora que a trombeta tocar, meu filho, vai sair tudo doido. E nós já sabemos que Deus está perto de Jesus Cristo chegar. A partir daquele momento que os carcereiros, ao invés, ficar olhando e falar assim: esse povo louco cantando depois de ter apanhado, não existe. Aí começa o terremoto. E Deus muda aquela situação. Através de Paulo e Silas ter passado por aquela dificuldade, através de Paulo e Silas ter obedecido a palavra do Senhor. O que é obedecer a palavra do Senhor? Jesus Cristo fala: se alguém te bater, vira a face do outro lado. É difícil? É. Mas ele não está falando para você caçar confusão. E existe outra coisa, porque se alguém açoitar um homem de Deus, quem vai tomar conta do negócio depois é Deus. E aí a coisa fica feia. Por isso que Paulo e Silas estavam aqui presos, louvando ao Senhor, acorrentados, algemados. E naquele momento, as cadeias se quebram. Porque não existe prisão para quem é crente. Não existe depressão para quem é crente. Não existe tristeza para quem é crente. O crente que eu falo é aquele que continua, mesmo nessa dificuldade que Paulo e Silas estavam passando, glorificando o nome de Deus. Não aquele crente que a primeira dificuldade que vier já começa a reclamar: não está dando certo, a coisa não funciona. Nem começou a caminhada no deserto e já está começando a reclamação. Não pode. É por isso que precisa de ter muita fé. Jesus Cristo, cada vez que as pessoas, você imaginou se fosse nós, todas as vezes que Jesus fazia o milagre, ao invés de todo mundo se admirar e seguir Jesus, o povo ficava querendo crucificar Jesus. O povo ficava querendo matar Jesus, porque estava fazendo bem, porque o mundo gosta que faz é o mal. Em Êxodo 12, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 12, 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel sacrificá-lo ao pôr do sol.
Passem então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores da porta das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar na casa em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei diante. A praga de destruição não os atingirá, e eu ferirei o Egito. Agora, se esse povo estava aqui para a última praga que Deus ia mandar, a morte dos primogênitos, para que o povo fosse liberto. Deus não pega aquilo, esse povo era escravo do faraó. Então Deus não toma esse povo e carrega. O faraó tinha que entregar na mão de Deus. Por isso ele mandou as 10 pragas. Porque o faraó tinha que falar: esse povo agora não é mais meu escravo, esse povo agora é seu, estou te entregando, pode levar. E aí, na última praga, que era a morte dos primogênitos, Deus mandou eles passarem o sangue nos umbrais da porta, simbolizando o sangue de Jesus Cristo, que ia morrer lá na cruz, lá na frente, mostrando que o tempo para Deus não existe. Não existe o tempo para Deus. Agora eu pergunto para vocês: se o povo não tivesse passado o sangue nos umbrais da porta, o Senhor tinha cumprido com a palavra dele de não levá-los? Claro que não. O Senhor deixou todo aquele povo e levou os primogênitos do povo do Egito, porque eles obedeceram aquela palavra do Senhor. É por causa da palavra de Deus que nós começamos a andar, e Deus vai operando dentro do nosso coração e começa a trilhar os nossos caminhos. Vocês agora fazem parte desse mesmo povo que o Senhor tirou do Egito. Esse é o verdadeiro significado. Nós antes estávamos no Egito, agora nós estamos na presença do Senhor, no deserto, comendo do maná que cai do céu, bebendo da água da vida, que é o Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Por isso que Jesus falou para aquele povo que estava falando: os seus discípulos não lavam as mãos, estão impuros, porque eles já tinham mudado tudo, a maioria das leis. As únicas coisas que eles não mudaram é aquelas que falam: não pode matar, não pode roubar, não pode trair. Então essas não tinham como, mas aquelas que davam uma brechinha, eles iam lá e mudavam, porque não queria sofrer o castigo. Porque se você não ajudasse o seu pai e a sua mãe financeiramente, você era apedrejado até a morte. Eles estavam mudando isso, porque não queria ser apedrejado. O ser humano é desse jeito. Se tiver uma maneira dele burlar a lei, ele faz. Mas aí Deus fala: como que você vai enganar a Deus? Não tem como. Por isso que o Senhor Jesus falou para eles: vocês estão preocupados em lavar as mãos, mas vocês têm que lavar o coração de vocês, porque a verdadeira sujeira está escondida aí dentro, não é do lado de fora. Aquilo que você come depois vai embora, mas a palavra que vem, que sai do seu coração, é que contamina as pessoas. Esse é o verdadeiro sentido. Quando o povo obedece o que eles tinham dado, o que Moisés tinha falado para eles, o milagre aconteceu na vida desse povo, que saiu de dentro do Egito, que era o país mais poderoso daquele momento. Um povo escravo que nunca tinha lutado com espada, um povo que não sabia lutar, era escravo. Mas Deus estava lutando por cada um daquele povo que estava ali. Mais de 1 milhão de pessoas. E da mesma maneira Ele luta por cada um de vocês. A partir do momento que vocês obedecem à palavra de Deus, não é fácil, mas a partir do momento que você quer, só de você querer, no meio da dificuldade, você querer fazer a vontade de Deus, já é uma diferença. Você lembra de Pedro? Se o Senhor morrer, eu vou morrer junto. Se o Senhor apanhar, eu vou apanhar junto. O Senhor não vai apanhar sozinho. Na concepção ele já estava pronto, mas não estava. O Senhor falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negará. Nunca, Senhor, esses aí podem negar, eu mesmo não. E aí o que aconteceu? Quando veio a dificuldade, ele não estava preparado para aquilo. Ele não estava preparado para ver Jesus apanhar daquele jeito, daquele tanto. Ele ficou com medo.
Ele falou, eu não vou apanhar. E aí chega uma mulher perto dele e fala assim, na mesma fogueira, né, naquela fogueira, fala assim, você era um deles. Ele falou, nunca vi Jesus, não conheço. Já começou a negar. Então nós temos que nos preparar devagarzinho da palavra, para a gente nunca negar o Senhor Jesus, para a gente nunca negar essa palavra no meio das dificuldades, para a gente não ter vergonha de ser crente, e ser crente de verdade. É o crente que coloca o sangue nos umbrais da porta, para atravessar o mar, para ir lá para o deserto, porque lá no deserto é que está o maná, é lá no deserto é que está a água da vida, é lá no deserto é que está a palavra de Deus. Em Atos 10, nós já estamos terminando, Atos 10, vamos lá para Atos de novo, Atos 10, 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpede, bem como répteis de terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-se, Pedro, mete e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi retirado do céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivos vieram? Então Cornélio teve uma visão. Cornélio não era judeu. O anjo falou para ele no coração, Deus vai receber a tua oração e recebeu as suas esmolas, que você tem ajudado as pessoas. Mas você precisa do povo judeu para te abençoar, que era Pedro. Agora os judeus achavam que o Senhor Jesus tinha vindo para eles, só para eles, o evangelho era só deles. Por isso que Jesus, naquele momento que ele fala, quando os saduceus falam através da lavagem das mãos, que eles não estavam comendo com as mãos sujas, e Jesus fala para eles que o que é sujo, o que Jesus está querendo curar, está dentro do nosso coração, lá no fundo, que ele vai limpando, vai purificando, na nossa caminhada, tudo é na caminhada, é nessa dificuldade dessa caminhada que Deus vai trabalhando dentro do nosso coração. Então o Senhor vai dando pistas para nós. Você vê que Pedro estava lá naquele momento, Mateus estava lá, João estava lá, todos eles estavam lá. E mesmo assim, depois de tudo aquilo, porque Jesus depois ainda cura uma mulher que era grega, e mesmo depois daquilo eles ainda continuaram passando o evangelho só para eles, é nosso evangelho. E aí Pedro vai orar e ele tem uma visão de vários animais dentro de um lençol descendo, porque o povo judeu não comia porco, não devia, vários animais eles não comiam, de jeito nenhum. E aí o Senhor mostra, você vê que Deus ele nunca te fala tudo, ele te dá pistas e você tem que ter o discernimento daquilo que ele está mostrando para você, porque isso é ter fé no coração. Ele desce aqueles lençóis, o que é que Pedro olha, vê aquele tanto de bicho, o Senhor fala, mata e come. Ele fala, nunca colocarei coisas imundas na minha boca. Aí o Senhor fala para ele, como você chama imundo aquilo que eu purifiquei? Porque era para ele ir na casa de Cornélio, que não era judeu, e era para ele ir lá e orar, porque quando ele orou, o Espírito Santo de Deus desceu sobre um gentil. O Espírito Santo de Deus tinha descido apenas sobre os judeus, agora começava a descer sobre os gentios, mostrando que a pregação, que a salvação é para todos nós. Nós somos privilegiados por causa dessa palavra. Nós somos privilegiados porque nós temos essa oportunidade de hoje fazer parte desse povo de Deus na fé. Nós somos privilegiados porque da mesma maneira que o Senhor andou com aquele povo no deserto, escrevendo a história no livro da vida, hoje Ele escreve também a nossa história nesse livro também, nessa caminhada.
mostrando que também acontecerá milagre se você tiver fé, mostrando também que você também pode andar sobre as águas, porque Jesus Cristo falou: se você fizer as mesmas coisas que eu fiz, se você tiver fé e andar nos mesmos caminhos que eu andei, você fará coisas tão grandiosas ou maiores as que eu fiz, porque eu estarei ao lado do Pai. Mas aí você tem que colocar esse evangelho dentro do seu coração, não barganhar com Deus, mas sim continuar aprendendo e sendo purificado pelo poder que essa palavra tem no meio de nós. Era isso que Jesus estava fazendo e ao mesmo tempo limpando o coração, porque quando Jesus falava para as outras pessoas, os seus discípulos estavam ali aprendendo, e agora eles estavam fazendo a vontade do Senhor Jesus, porque Jesus já não estava mais no meio deles, e sim como o Espírito Santo. E assim esse Espírito Santo também é colocado também dentro do nosso coração. E para finalizar, em Marcos 7, a palavra de Deus fala assim, Marcos 7, 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele disse: deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava falando: deixa eu cuidar primeiro do meu povo, do povo judeu. Não é certo eu tirar a comida deles e dar para vocês. Vocês têm que esperar o tempo de vocês. Mas olha, essa mulher desistiu quando ele falou isso para ela. Não, olha o que ela falou. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Então o que significa essa passagem para nós? A primeira vez que essa mulher grega se aproxima de Jesus, Jesus fala para ela: por que eu vou tirar a comida do meu povo e vou dar para você? Aquilo já seria o suficiente para ela ir embora. Porque tem muitas pessoas que às vezes qualquer palavrinha já magoa o coração, e já fica triste, e já não quer mais ouvir a palavra de Deus, e não é assim. Quando o Senhor Jesus falou para ela, ele estava ao mesmo tempo mostrando para ela: você tem capacidade de continuar avançando, continua buscando. Eu estou falando isso para ver se a sua fé fala mais alto do que a fé desse povo. E aí o que ela fala? Até os cachorrinhos comem das migalhinhas que caem. Quer dizer, isso que o Senhor está fazendo para mim, para fazer para mim, é uma migalha, é uma coisa insignificante. Por que o Senhor não pode fazer isso? E a partir dessa atitude que ela teve, a partir dessa atitude que nós estamos tendo aqui hoje, o Senhor mudou a vida dela e mudará a nossa também, porque também fazemos parte desse povo que tem fé, desse povo que acredita de verdade nessa palavra, desse povo que quer purificar o coração, porque Deus não está preocupado com aquilo que você veste, com aquilo que você usa. Deus está preocupado com o seu coração, porque é dentro do coração é que vem a verdadeira transformação, não nas nossas roupas, é nas nossas atitudes. Amém? Glória a Deus. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos aqui, mais uma vez ouvindo a sua palavra e aprendendo, pegando mais um tijolinho para colocar no nosso alicerce espiritual, para quando vier a tempestade não nos abale, porque nós somos a árvore plantada à ribeira, igual está em Salmo 1. Para que o Senhor continue, mesmo no deserto, nos alimentando, e esses milagres venham crescer cada vez mais, porque quanto mais nós andamos com o Senhor, mais nós temos intimidade, mais Deus usa o seu povo para ganhar mais pessoas para o teu reino.
Obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as pessoas que não puderam vir, aquelas que estão na faculdade. Abençoe os ônibus para que venha tudo bem, em nome do Senhor Jesus. Abençoe as pessoas que estão nos hospitais doentes, que o Senhor possa estar agindo com a cura. Continua, Senhor, falando poderosamente para que nós continuemos crescendo cada vez mais, em nome de Jesus. Estendo as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.